Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre o Banco Bradesco, pessoal. O banco teve uma elevação bem forte nesse mês de agosto e a dúvida que fica agora é: o que fazer após essa alta? Vale a pena investir em Bradesco ainda? Bom, pessoal, sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Eu vou passar pelos resultados do Banco Bradesco, também nós vamos conversar sobre os seus lucros, sobre os seus indicadores atuais, os descontos que existem nos seus preços, tá? Principalmente o valor intrínseco e preço teto, além também das perspectivas para o Banco Bradesco para esses próximos anos, tá? O banco está trabalhando bastante agora com um novo CEO e é sobre isso que vamos conversar agora. Mas antes, se inscrevam, deixa o like e também ative o sininho, tá, pessoal? Essas três coisas são importantes para o meu projeto aqui, beleza? Vamos iniciar então, pessoal, comentando sobre os resultados do Banco Bradesco, tá? Vou fazer um resumo sobre os resultados do banco, tá? Os destaques principais aqui, pessoal, ficaram para o crescimento da rentabilidade com solidez e também segurança, além também da evolução das margens, tá, pessoal? Um ponto bacana aqui, onde foram impulsionadas pelas margens de clientes e também pela redução do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, tá? Além disso, a gente vai enxergar o aumento da carteira expandida para todos os segmentos dentro do Banco Bradesco, além também da melhora da inadimplência e também do crescimento do índice de cobertura, tá? Então são pontos interessantes, o mercado viu como positivo e essa elevação, essa alta, pessoal, na minha opinião, além do cenário macroeconômico, foi principalmente quanto às perspectivas que se espera pelo Bradesco, tá? Muitas pessoas estavam apostando nessa recuperação do banco e nesse trimestre já vieram pontos bacanas demonstrando que realmente essa reformulação está acontecendo. Isso o mercado acabou vendo como positivo, tá? Tanto até que vejam que os resultados do lucro líquido recorrente vieram positivo, tanto trimestralmente falando, quanto anualmente também falando, tá? Então vejam que tivemos crescentes para ambas as situações, além também do crescimento de semestre por semestre, tá? Mais um ponto bacana aqui, o ROI ficou em 11,4%, tá, pessoal? Ponto bacana no Bradesco. Sobre a carteira de crédito do Bradesco agora, pessoal, a gente enxerga aqui uma melhora para ambas as situações também, tá? Trimestre por trimestre e também anualmente falando, tá? Um crescimento aqui de 2,5% e 5%, tá? Isso é muito importante. Oxigena mais a carteira do Bradesco. A gente enxerga também de forma mais nítida essa melhora em todos os gráficos aqui para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas, tá? Além também das grandes empresas, depois daquele tombo bonito, naquele período das lojas americanas, por exemplo, tá? Trazendo até mais detalhes, vejam que o crescimento para as pessoas jurídicas ficou 2,5% trimestralmente falando e 4,5% anualmente falando. Para pessoas físicas, temos agora um aumento de 2,5%, tá? E 5,7%, tá? Esses resultados foram muito bem vistos pelo mercado, igual eu falei para vocês. Eles estão até mostrando as alavancas para também acelerar a receita do Bradesco, destacando principalmente, pessoal, crescimento de clientes, de ofertas de crédito, principalmente no quesito de volume, tá? Que também vem crescendo e é um dos focos para acelerar as receitas. A evolução da taxa de aprovação também fica nítido essa linha de tendência, tá? E essas tendências de alta para os próximos trimestres são positivas, tá? Vamos aguardar, é importante sempre acompanhar para ver se vai ter uma continuidade ou não, tá? É importante o banco continuar crescendo, melhorando as suas margens, por exemplo. Falando até em margens, pessoal, esse indicador teve um crescimento quanto à margem líquida, tá? Crescimento interessante, trimestralmente falando e anualmente falando, tá? A margem bruta teve uma volatilidade maior, porém a margem líquida, que é a mais importante, veio positiva, tá? Mas tem alguns pontos importantes ainda para o banco melhorar. Essa reestruturação está acontecendo agora, é um curto prazo ainda. No longo prazo, a gente está começando a enxergar que as perspectivas podem ser boas, tá? Então,
já dá para a gente imaginar aí uma perspectiva de crescimento para o banco para esses próximos meses, mas logicamente vai depender desses bons resultados e principalmente também da macroeconomia. Trazendo um outro indicador importante também, pessoal, que é quanto à inadimplência acima de 90 dias, reparem que vem tendo uma queda, pessoal. Se a gente pegar junho de 23 versus junho de 24, reparem que tivemos uma queda legal aqui, tá? Uma porcentagem interessante, de olho também nesse indicador, precisa continuar essa queda, tá? Sobre as despesas agora com as provisões dos devedores duvidosos, tivemos uma melhora aqui também, tá? Tivemos uma queda bem relevante ano a ano e trimestre por trimestre também tivemos uma queda relevante, tá? Conforme estamos vendo aqui, tá, pessoal? Aqui dá pra gente destacar que essa melhora foi muito por conta da melhora da qualidade das safras, da redução das despesas em todos os períodos comparativos, na eficiência da cobrança e também por conta da redução significativa do custo do crédito, tá, pessoal? Quanto às receitas de prestação de serviços agora, a gente percebe que teve um crescimento para quase todos os setores, pessoal. Isso influenciou diretamente os resultados, tendo um aumento aqui de 5,1% trimestralmente falando e 6,4% ano a ano, tá, pessoal? Vejam que as operações de crédito, conta corrente, consórcios, administração dos fundos, rendas de cartões e também mercado de capitais, além das assessorias financeiras, tiveram uma crescente aqui. Mas, logicamente, temos os lados negativos aqui para contas correntes, anualmente falando, teve uma queda, e para consórcio, trimestre por trimestre, teve uma queda, mas não influenciou o resultado total, beleza? Para seguros, previdências e capitalização agora, a gente percebe um crescimento no seu lucro líquido trimestralmente falando, mas uma queda anualmente falando, pessoal. Essa queda veio de 7,4% e o crescimento trimestralmente falando veio em 12,7%. Quanto ao ROI, nesse segmento especificamente, tivemos um aumento de 22,1% e quanto às receitas agora dos seguros, pessoal, tivemos um aumento de 8% trimestralmente falando, trimestre por trimestre, e 18,6% anualmente falando, tá, pessoal? E esses resultados ficam nítidos nos seus indicadores, tá? Vamos passar agora aqui pelas suas receitas, tá? A gente percebe que as receitas tiveram uma queda versus alguns trimestres em 2023, mas a gente percebe uma estabilidade agora, depois de um período negativo de 2020 e 2021. Fica nítido isso no seu gráfico anualizado, tá, pessoal? O que isso quer dizer, pessoal? Basicamente, as margens melhorando, os resultados no lucro vão vir positivos. Logo, vai fazer preço na ação, tá? Bom, vamos analisar aqui também o lucro, que acho que é a parte mais importante entre receita ou lucro, né? Reparem que os lucros melhoraram comparando os outros trimestres, tá? Tivemos uma recuperação aqui, tá, pessoal? Principalmente ante a essa queda, tá? O banco se recuperando, voltando a ter uma tendência de alta nos lucros, a gente pode esperar uma perspectiva mais positiva para os preços, tá? Até porque, pessoal, os lucros das ações estão diretamente interligados aos preços dos ativos, tá? E a sua tendência no caso. Então, essa queda que aconteceu nos lucros influenciaram os preços. Mas se esse gráfico voltar a ter uma tendência de alta, vai ser muito positivo, tá? Então vamos aguardar. É um retorno que vai demorar coisa de 3 anos aí. Mas igual eu falei para vocês, a gente enxergou nesse trimestre que houve melhora, mas precisa continuar, tá? Vamos colocar o pé no chão e aguardar o Bradesco retornar aí, tá? Chegando na margem líquida, a gente enxerga aqui uma margem de 6%, tá? Bem abaixo da média ainda. Precisa melhorar, mas a gente enxergou que nesse último trimestre teve melhora, nesses últimos 2 trimestres, e pode começar a influenciar aqui os resultados, tá? Os resultados dos indicadores. Comentando sobre os dividendos agora, pessoal, no ano de 2023, pessoal, a gente percebe que teve um crescimento bem relevante no seu dividend yield, tá? Principalmente pelos descontos, ok? Reparem no histórico geral, pessoal, que o Bradesco não paga tanto dividendo como pagou em 2023. Isso demonstra que você precisa comprar a ação no momento que ela está descontada, senão você não consegue receber um dividendo interessante. Eu trouxe também aqui o histórico dos dividendos pagos, tá? Reparem aqui que o ativo paga bons dividendos, teve uma redução aí por conta das quedas dos lucros, mas paga bons dividendos dependendo do valor que você compra a ação, tá? Acho que o valor importa bastante, o preço importa muito, tá? Reparem também o payout, como é bem interessante, uma ação que paga bons dividendos, a média está em 52%. No regulamento está 30% aqui, tá? Mas igual eu falei para vocês, eles costumam pagar mais dividendos do que isso.
É um banco que paga dividendo mensal também, um ponto muito legal aí para quem busca dividendos mais corriqueiros, né? E pessoal, eu trouxe para vocês também aqui algumas projeções de preços, no caso o preço teto, tanto o atual e também o projetivo, além do valor intrínseco. O valor intrínseco do Bradesco, pessoal, está aqui com uma margem de segurança de 33% e o seu preço teto atual, levando em conta os últimos 3 anos de pagamento, temos aqui um desconto de 12% nessa margem, tá? Contudo, eu fiz um preço teto projetivo também, pessoal, onde eu analisei os últimos 4 trimestres, me baseei em um payout de 60% e chegamos nesse resultado onde temos uma margem aqui de segurança negativa de 19%, 20%, né? Mas aqui, pessoal, tem um ponto importante para a gente se atentar. O Bradesco ele está se reestruturando, ou seja, se nesses próximos trimestres os lucros vierem mais positivos, a gente pode enxergar um crescimento no preço teto também. O cálculo é simples, tá? Então, conforme nós vamos atualizando aqui o lucro líquido por trimestre, nós vamos atualizando o preço teto projetivo, tá? Mas então, nesse caso, pessoal, se você investe no Bradesco ou quer investir, tenha isso em mente, tá? Beleza? No caso do PEG Ratio, ele está negativo aqui, tá, pessoal? Até ficou com a cor verdinha, mas está errado, até porque o CAGR de lucros dos últimos 5 anos ficou negativo, teve uma queda nos lucros. Mas para esses casos que o banco está se reestruturando, a empresa está se reestruturando, esses indicadores acabam tendo uma volatilidade maior, tá? Então é importante se atentar a esse ponto. Eu trouxe mais 2 pontos também por curiosidade, que é a média de dividend yield nos últimos 10 anos. Temos aqui uma média de 5% e o número de pagamentos no ano, que é 12, né? Ele paga mensalmente esses dividendos. Além também de fazer um cálculo versus 2014 até o ano passado, 2023, do quanto os dividendos pagos cresceram nesses últimos 10 anos. Tivemos um crescimento de 31%, não foi nada relevante, até porque o banco teve uma queda de rendimento nesses últimos anos aí, tá? Pode ter um crescimento aqui também, tá, pessoal? Depende nos próximos anos e nos resultados do Banco Bradesco. E chegamos às projeções técnicas de preços agora do Banco Bradesco, pessoal. Uma parte favorita, tá? Pessoal, é o seguinte, temos aqui algumas projeções, algumas perspectivas técnicas para analisar no Bradesco e, principalmente, vamos analisar a situação atual do banco e as perspectivas futuras e se a ação está cara nesse momento ou não. Pessoal, basicamente eu quero que vocês foquem nessa tendência de baixa que o ativo está desde 2019, tá? Teve alguns momentos de altas, mas no longo prazo o ativo opera em baixa. E praticamente essa alta de agosto ficou nessa região, pessoal. Ficou nessa região de tendência de baixa. Ou seja, é uma região importantíssima aqui de resistência e pode talvez atrapalhar um pouco o crescimento. Contudo, entrou muito volume financeiro, então vamos poder ver aqui um crescimento, tá? Um rompimento bem elevado aqui, mas pode ter um pullback depois, tá? Um retorno. E aí sim a gente pode enxergar uma confirmação dessa saída da tendência de baixa, tá, pessoal? Reparem que, além disso, além dessa tendência de baixa, o ativo vem se segurando nessa região próxima a 12,27 até 10,64, tá? Reparem que é uma zona muito importante de suporte. Mas continuando aqui, pessoal, caso o ativo consiga ultrapassar essas regiões e manter essa tendência de alta que aconteceu agora em agosto, tem algumas regiões importantes para a gente se atentar, ok? Primeiro, o ativo precisa confirmar que vai terminar acima dos 15,36, para aí sim a gente analisar as próximas perspectivas, tá? Reparem que o ativo chegou a bater a 15,85, que é uma projeção que eu fiz nesse movimento menor, e depois temos uma outra projeção a 16,24, tá? Essas projeções são mais a curto prazo, ok? Depois temos uma outra região de resistência que é muito forte, que é 16,61, e aí temos mais uma outra região que pode segurar muito forte os preços do Bradesco, que é a 17,86, ok? Uma região muito importante que, principalmente porque é uma região de retração e também de projeção, tá? Mais à frente temos outras projeções também, mas vamos focar nesse movimento específico. Agora, pessoal, caso o ativo não consiga se concretizar nessa alta e venha a ter um recuo, eu deixei 3 regiões importantes aqui que pode segurar os preços, tá? Que pode chegar os preços, que seria 14,48,
R$14,02 e R$13,57, 72 centavos, que fica bem próximo à média dos preços dos últimos 20 meses, tá? O Bradesco tá bem técnico, tá, pessoal? Tá nessa região, tá no momento ali de volume financeiro, de reestruturação, e ele confirmando esse rompimento, pessoal, a gente faz essa continuação das projeções, beleza? Mas o mais saudável aqui seria um rompimento, depois uma regressão e aí sim uma continuação nessa tendência. Aí a gente começa a ver perspectivas muito positivas para o Banco Bradesco, tá? Mais especificamente BBDC4, ok? Saindo dessa parte, pessoal, a gente começa aqui nos indicadores técnicos. Seu PL hoje está em 12,7 vezes, tá? Está um PL bem elevado, tá, pessoal? É importante se atentar a isso. Já esteve em patamares mais atrativos aqui, mas principalmente porque o lucro acabou caindo, tá? De olho nisso. Lucro subindo pode reduzir um pouco. A gente vai ter que acompanhar trimestre por trimestre, tá, pessoal? Importante se atentar a esse ponto. Eu trouxe também o PVP, que está praticamente no seu valor justo, mas reparem que está bem parelho aí aos momentos negativos do banco, tá? Então esse indicador está teoricamente descontado comparando ao histórico do próprio banco. Temos também o preço sobre receitas, tá? Que é importante analisar isso, está praticamente igual ao seu PVP. Também temos aqui o ROI, que está hoje a 7,9, mas a gente percebeu nesse trimestre que teve uma melhora, precisa continuar para ter uma performance melhor e voltar à média histórica do banco. Temos também o patrimônio do Banco Bradesco, que vem crescendo. Esse indicador não teve tanta alteração, tá? Os patrimônios dos bancos têm uma certa diferença versus as empresas tradicionais. Trouxe também para vocês, pessoal, o índice de Basileia do Banco Bradesco, onde fica nítido que está na média do setor, tá? Mas é um indicador que poderia estar melhor, beleza? O VPA do banco está abaixo da sua média histórica, tá? Teve uma queda nesses últimos anos. E temos o LPA, pessoal, onde a gente enxerga que teve uma queda também, seguindo muito todas as outras situações que eu contei para vocês, todo mundo já está ambientado, e o ideal aqui seria uma evolução para cima, tá? E esse sofrimento do Bradesco, pessoal, vem caminhando aí há 5 anos atrás, tá? Vejam que a rentabilidade há 5 anos segue negativa, teve essa melhora, mas é nos momentos de baixas que você consegue encontrar oportunidades, tá? Vai depender muito do perfil de investimento que você tá, pessoal? Tem gente que gosta de arriscar nesses ativos que estão mais ruins, mas tem uma perspectiva de melhora no longo prazo, já teve um histórico interessante também no passado, tá? Vai depender muito do seu perfil. O indicador que eu gosto de analisar também, pessoal, é o lucro versus a cotação. A gente percebe que esse indicador, os lucros estão acima da cotação, tá? Isso demonstra que ainda existem margens de compras em cima, se baseando nesse indicador. Lembre-se de fazer uma análise completa na ação. Mas as perspectivas, pessoal, segundo o próprio banco, é de uma melhora. Nesse atual momento, ainda precisa melhorar, tem alguns pontos que são importantes, tá? Para ter essa melhora. A carteira de crédito expandida, pessoal, dentro da guidance, para 2024 está entre 7 e 11, ainda estamos em 5, precisa melhorar, entrar nessa média. Sua margem financeira total precisa melhorar também, ok? E um ponto positivo foi as provisões de devedores duvidosos que ficaram abaixo ali da média, tá? Da expectativa. O plano estratégico do Banco Bradesco, pessoal, as perspectivas estão tracejadas até 2028, só para você ter uma noção, tá? Deixa eu até compartilhar sem meu rosto para facilitar para vocês. Bom, basicamente como que está a situação aqui? A recuperação da rentabilidade é o foco principal do banco. Eles vão buscar isso de forma sustentável, sem riscos e com uma maior agilidade e eficiência, além também do uso da tecnologia, que é o mínimo, tá? É o mínimo, beleza? Principalmente com a chegada da inteligência artificial. Então eles vão buscar isso aos poucos, ano a ano, igual eu falei para vocês, é um trabalho de formiguinha. A execução vai ser feita até 2028, dentre esses caminhos, 2024 está sendo o ano de investimentos, de revisões, 2025 vai ser o ano de ganhos, de eficiência, de revisões também, além também de um crescimento no seu market share. E para a gente finalizar, entre 25 a 28, o foco principal do Banco Bradesco vai ser no aumento do número de clientes e também eles vão focar, depois de ter feito uma estrutura interessante
em outros setores no segmento de alta renda. Basicamente, pessoal, a gente pode ter como conclusão aqui, junto até com a apresentação feita pelo Bradesco, que o banco vem crescendo, vem se recuperando, suas receitas tiveram uma crescente e as margens líquidas tiveram uma melhora. E o banco basicamente agora vai precisar focar nesses parâmetros para continuar crescendo. Tá? Eles até ressaltam aqui que as alavancas para aumentar a eficiência e acelerar a melhoria operacional vai ser o foco. Eles vão focar principalmente nesse plano de transformação que eu falei para vocês. Eles vão buscar isso em um ritmo acelerado, onde esse plano já está com um calendário de entregas definido e também o impacto financeiro já está mapeado, pessoal. Esse é um ponto bacana, foi muito bem visto pelo mercado. Eles vão focar muito na maior centralidade no cliente, no novo modo de servir, né? E também vão melhorar a atratividade de produtos, tá? Vão trazer mais qualidade, tá, pessoal? E tem muita coisa a se fazer, tá? O Bradesco ficou muito para trás, a gente pode comparar principalmente com o Itaú. Tem coisa ainda para melhorar, tá? E tem muito ainda o que caminhar, mas as perspectivas são boas. Vamos aguardar para realmente verificar se isso vai se concretizar no futuro ou não. Por enquanto, no papel tá bonito, né? Os resultados nesse trimestre vieram positivos, mas vamos ter que ver na prática, beleza? E vocês, pessoal, vocês acreditam no potencial de retorno do Bradesco? Comentem aqui embaixo, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui!